Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas e um convidado que já vamos apresentar, já é um habitué da casa, mas vamos lá, Evelyn Rebouças, tudo bem? De volta com imagens, né? Porque ficamos só nossa vozinha linda no último episódio, mas estamos aqui de novo em estúdio com essa mesa aqui, café da manhã da Xuxa, isso aqui, né não? Eu me lembro, parece aqueles bom dia da Xuxa, tá aqui. E agradecer a presença do nosso convidado, todo mundo já viu quem é, né? Raia de casa, segunda vez que vem aqui, bora arrochar. Bora arrochar. Patrocínio Ceasa, né, Inês Aparecida? Mas ninguém deram a ideia aqui pra gente, mas ninguém vai fazer, não. Porque a gente, né? Eu sei, viu, Moacir Maia? Ia ser um quadro, né? Misturando frutas e políticas. Não ia dar muito certo, Pois é, estamos aqui de volta no estúdio da Pró Produções para entrevistar mais um daqueles personagens que a gente considera que vai ser muito relevante na disputa eleitoral deste ano de 2024. Já tem sido nos últimos anos, né? Nas últimas eleições. Então, já é habitué, já deu entrevista pra gente. Mas faz tempo. Faz tempo. E não era em estúdio, não. Era só aquele Zoom velho feio. 2 anos já tem essa entrevista. Pois bem-vindo, prefeito Roberto Cláudio. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Camila, Inês e Evelyn, pelo convite. Eu ia dizer isso. A última vez que eu estive aqui, eu estive online, né? Porque estava na época ainda das conversas à distância. Então é um prazer enorme aqui estar no estúdio com vocês nesse bate-papo aí, cercado de bom humor, inteligência e muitas frutas da Ceasa. E eu fiquei chocada. Eu achava que fazia tipo um ano que a gente entrevistava no Roberto. Faz mais de 2. Mais de 2 anos. Pode crer. E tudo mudou. De lá pra cá, tudo mudou. Assim, é isso, o cenário completamente diferente. Aí, antes de eu passar a palavra para a Inês, que vai fazer a apresentação adequada do nosso convidado, só deixar aqui o convite para você, ouvinte. Cunhas, de Curumim, quer nos apoiar? Está aqui na tela o QR Code da nossa campanha de financiamento no Apoia-se, né? Então, no apoia.se/ascunhaspodcast. Mas também, na descrição do episódio, tem lá todos os outros caminhos. Tem Pix, tem Orelo. Você escolhe a partir do valor que você quiser, você já nos ajuda bastante. Obrigadíssima por todo o apoio. Curte a gente nas redes sociais, curte a gente aqui no YouTube e segue a gente, tá bom? Agora, Inês, faça a apresentação do nosso convidado. Criatura, eu vou fazer. E logo pedindo desculpa, porque da outra vez, há 2 anos e tanto, eu botei uma filha a mais pro Roberto Cláudio. Este Roberto Cláudio quase morre. Como é? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 filhas. Gente, ele tem 2 filhas. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra é médico sanitarista, formado pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e PhD, o doutorado, né, em saúde pública pela Universidade do Arizona, Estados Unidos. Atualmente faz pós-doutorado em economia política na Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Ele nasceu em Fortaleza no dia 15 de agosto de 1975. É casado com a Carol Bezerra, tem 2 filhas. A Isabela, que já tem 16 anos, né? Ah, moça. E Roberta, que tem 12. Já estão dando palpite na vida da gente, total, né? muito. Aff, Maria. Filho do ex-reitor da UFC, Roberto Cláudio Frota Bezerra, e da servidora pública federal, Maria das Graças. Como profissional médico, atuou com foco no planejamento e na avaliação de políticas de saúde pública, especialmente no Programa de Saúde da Família. Foi eleito deputado estadual em 2006, exercendo a vice-liderança do governo, era o Cid Gomes, né? Na Assembleia Legislativa e a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia. Em 2010, foi reeleito deputado estadual. Em 1º de fevereiro de 2011. Não, em 1º de fevereiro de 2011, foi eleito por unanimidade presidente da Assembleia. Ai, me lembro. Para o biênio 2011-2013, que nem cumpriu, porque em 2012 foi eleito prefeito de Fortaleza para a gestão 2013-2016, tendo sido reeleito em 2016 para a gestão 2017-2020. É presidente do Diretório Municipal do PDT de Fortaleza. Mas tem o lado B do Roberto. Lado B. Não tome susto, não. Logo susto. Lado B. Gosta de cozinhar? Olha como você cozinha. Essa é boa. Olha, É um lado B positivo. Essa é boa. Gosta de cozinhar. É um cinéfilo. Qual é o tipo de filme que tu gosta? Eu gosto de tudo. Eu tô assistindo agora, porque eu assisto 3 ao mesmo tempo, né? Porque não dá os tempos, né? Eu começo a assistir um na caixinha, né? Nos Apple TV, Netflix, essas coisas todas aí. Aí estou assistindo a grande entrevista que tem a ver com vocês, jornalistas, que é sobre a entrevista do
do Príncipe Andrews, do caso Jeffrey Vixe, Epstein. Eu sei, certo. É bem interessante, porque tem a ver sobre o papel do jornalista em arrancar, né, a informação, bem interessante. Certo, pois ele gosta de cozinhar, cinéfilo e maratonista. Essa foi a nossa correspondente em Londres, Thaís. Quem deu o furo foram vocês. Do Chá com Rapadura flagrou. É. Mas como é que foi esse negócio de virar maratonista? Eu corro já, eu fiz aquela cirurgia bariátrica, né? E eu tava com 111 quilos e 1,65 m. Tinha um amigo meu que dizia, Betinho, tá mais fácil te pular do que te arrodear. Meu Deus do céu, Ave Maria. E o problema era saúde mesmo, eu tava muito novo ainda, e pressão alta, problema, né? Tava como prefeito. E decidi realmente por uma questão de saúde mesmo, porque eu não estava conseguindo perder peso e aumentando com a ansiedade da prefeitura, fazer a cirurgia. E depois que eu perdi, eu tinha corrido mais jovem. Lá atrás eu corri, nadei. Aí depois que eu perdi o peso, eu voltei a ganhar. Eu perdi 35 e ganhei 8, 9. Aí resolvi voltar a correr aos poucos e tal. Então já tem uns 6 anos, 7 anos que eu corro. Correndo. Fiz algumas meia maratonas, só que maratona é uma outra coisa. Então eu tive que me dedicar. Treinei 4 meses, assim, intensamente, reduzindo as farras, reduzindo a cervejinha que eu gosto de tomar, fazendo uma dieta mais equilibrada e coloquei uma meta lá. Eu tenho um irmão que corre bem, corre muito, que me ajudou muito nisso. E aí acabei conseguindo cumprir a maratona, né, direitinho aí. Olha aí. Mas só um desafio. trisquinho do lado puxado. B. Quando ele era estudante de medicina, me contaram, né? Medicina estuda muito, né? É para estudar, pelo menos. Aí fica lá e tal, aí passa assim uma semana, tudo atolado nos livros, aí tem o dia de ir para as farras. Aí todo mundo, mas a gente só vai se Robertinho for. Pois já era. Mentira, Líder era. E aí ficavam ligando. Ah, Roberto vai. Pois só ia porque Roberto ia. Aí ele ficava tanto, sabe? Eu vou. Eu perdi Tinha as sextas-feiras, era o dia de encontro da Foi gente. um colega teu que me contou. A gente só ia se Roberto fosse. Bora cuidar da vida. Roberto Cláudio, eu queria começar falando um pouquinho de Fortaleza. Tá. E, assim, goste-se ou não... Parar de rodar aqui o microfone, que eu já levei Pelo amor de Deus. Goste-se ou não da sua gestão, né, das suas gestões como prefeito, você teve uma marca. Você deixou uma marca, um legado e tal. Essa questão da mobilidade urbana em Fortaleza é muito associada às suas gestões. Teve a marca também do cortador de árvore, que você saiu com essa peste de derrubar árvore para fazer obra, viaduto e tudo. Mas teve uma marca. O seu aliado, o prefeito Sarto, está encerrando a gestão, né? Está no último ano. E muita gente fala que ele sai sem deixar essa marca. Eu queria saber a sua avaliação. Eu sei que você tem defendido, tenho visto suas entrevistas defendendo a gestão do Sarto, obviamente. Mas, assim, o que é que ele deixa de marca como gestor em Fortaleza, na tua opinião? Tem uma diferença aí básica, né? Primeiro, eu fiquei 8 anos como prefeito. Isso ajuda, né? Isso ajuda a essas marcas se cristalizarem. Como você disse, boas e às vezes não tão boas, às vezes justas, às vezes injustas por bem e por mal. Mas a verdade é que essas marcas se consolidam, né? E a gente carrega ela conosco, né, após um tempo de gestão. Então, eu tive 8 anos. Isso ajuda muito mais a imagem do gestor e a imagem da gestão ficarem mais claras para o eleitor. Eu, de alguma maneira, sofri isso no meu primeiro mandato. Eu tinha sucedido uma prefeita que, independente da avaliação da sua gestão, tinha um temperamento forte, tinha uma presença política ativa, né? E eu tinha um estilo diferente. Eu estava muito focado na gestão, na organização da casa, nas contas, não era muito de polêmica, né? Ainda que acolá me meto numa, mas quando é necessário. Parece nos vídeos aí de confusão. É raro, mas é muito bom. Se pegar o meu tempo de vida pública, né? É estilo, não é? E ninguém é melhor ou pior, são estilos diferentes. Isso, de alguma maneira, custou a mim um certo tempo para ganhar o reconhecimento, né, da população, de uma marca, de um estilo, que só o tempo é que vai ajudando a cristalizar. É tanto que quando eu olho para a minha gestão, olho racionalmente, muitas vezes o que é a imagem pública não é o que eu sinto que é a minha maior contribuição para a cidade. Por exemplo, eu acho que eu dei uma contribuição para a educação que foi muito importante. Na minha cabeça, parando para pensar, onde é que eu mais ajudei Fortaleza, eu não, né? Um grupo de pessoas naquele tempo,
que estava tocando a cidade foi em fazer um corte na educação, e impor uma política de qualidade, de tempo integral, de creche em tempo integral. Eu tendo a olhar para isso como o meu maior legado, mas não é esse o legado que as pessoas reconhecem como maior, que é o da mobilidade urbana, como você disse. De fato é. Em pesquisa de opinião, você vai fazer uma pesquisa quanti-quali, essa é a marca. A do Sarto está em construção. E eu, ao final do meu primeiro governo, tinha isso. Eu atirei na linguagem, atirar não é uma palavra boa, né? Mas eu apostei em muitas ações diferentes, né, distintas. Né? E foi a campanha que, de alguma maneira, foi ajudando a cristalizar a minha marca. Porque é o debate daquilo que eu mais defendo, que o povo mais aprecia. É quando você vai colocar no balanço, para o povo julgar, é que normalmente esses legados aparecem. Mas deixa eu dizer o que eu acho desses 4 anos, para essa longa resposta, para a sua breve pergunta. Né? Há algumas questões importantes que Fortaleza está vivendo a esse momento e que vão ser pesadas no momento certo. A primeira, a cidade está equilibrada. Eu estou falando isso porque isso é bom, mas é uma obrigação. Financeiramente, você fala. Financeiramente. Mas isso não é realidade, por exemplo, para o governo do Estado, que tem muito mais conforto e autonomia de tributação, né, de recurso próprio, e que vive hoje uma crise orçamentária a maior, pelo menos 30, 40 anos da história do Estado do Ceará. O Estado está com obra atrasada, atrasando o pagamento, aumentando força terceirizada de trabalho, às custas de reduzir benefício de servidor. Né? A Prefeitura tem mantido contas em dia, obras em andamento. Isso é uma tarefa, a esse tempo do Brasil, difícil. Tem feito alguns empréstimos também, né? Empréstimos para investimento. Isso é importante que diga, viu, Camila? Porque os empréstimos que o governo está fazendo é para pagamento de dívida. O governo está trocando dívida velha por dívida nova. Acabou a liquidez, o governo do Estado não tem mais liquidez, não tem dinheiro para pagar a dívida. Essa é a verdade. Como não tem dinheiro, pega uma dívida nova que seria uma carência. Diferente dos investimentos da Prefeitura, que são financiamentos para saúde, para educação, para infraestrutura. E são coisas bem distintas, que geram emprego e, de alguma maneira, provocam e estimulam o desenvolvimento. Né? Então, assim, essa é a primeira etapa da minha avaliação. A segunda, que tem a ver com isso, é continuar as coisas. Não é fácil. Eu vou usar o governo como parâmetro de novo. Né? Continuar as coisas parece uma coisa fácil, mas é difícil. Não tem uma ação e uma política pública que a gente tenha iniciado, ou obra que a gente tenha deixado, que não tenha sido terminada. Olha o aquário, olha o anel viário, olha o centro olímpico, olha como é que está até agora o centro de eventos. Estou falando de coisas, de políticas públicas, algumas até terminadas como centro de eventos, que não tiveram continuidade como política pública no estado do Ceará. Fora tantas outras, né, de segurança pública e tal. E uma terceira dimensão é a dimensão dos compromissos realizados. Aquilo que o Sarto fez de pacto eleitoral, que foi aquilo que o elegeu, está sendo cumprido. O Sarto tem quase 80% das metas de campanha dele já executadas, de creche, escola de tempo integral, de posto de saúde, de obra de mobilidade. Então, é isso que, ao final, vai ser pesado. A marca da gestão vai sair a partir desse debate. Aconteceu isso comigo. É o debate da eleição que vai ajudar a cristalizar as críticas, elas fazem parte do jogo, e a marca da gestão. Agora, nenhuma dessas 3 coisas que você aponta, equilíbrio financeiro, continuidade de obra, porque, pelo amor de Deus, uma gestão de continuidade, que não termina uma obra, pelo amor de Deus. Você quer que eu diga quantas aqui? Isso não agrega em termos de capital político de marca, você não concorda? Assim, mas não precisava de mais, o que é... Eu posso ajudá-la? Vamos lá, passe livre. Deixa eu falar, talvez, quando eu falei dos compromissos de campanha, isso ficou aí dentro de uma mesma nuvem. O Sarto não prometeu o passe livre na campanha dele, e fez. O Sarto não prometeu o tuk-tuk dos remédios, nem como é que chama? A estrutura de saúde temporária. A gente tem ouvido ampliada. muitas críticas com relação a questões relacionadas à saúde. A gente não tem os dados aqui, mas desafio. Isso aí está aparecendo assim. É para inglês ver. Assim, aproveitando que foi para Londres, que a coisa não está andando bem. Olha, tudo bem. Assim, a saúde, a gente precisa ter humildade, realmente. Eu sou médico. Entendo que a saúde é aquilo que você faz, entrega, e é preciso fazer mais mesmo. Então, a gente tem que ter humildade para acolher a crítica da saúde. Mas vamos lá, posto de saúde. Você sabe quantos postos a gestão da Luiziane fez em 8 anos? 2. Eu entreguei 24.
O Sarto está com 18 postos novos entregues. Então, assim, UPA, sabe quantas UPAs existiam em Fortaleza antes do PDT governar a cidade? Nenhuma. Nós temos 6. Sabe quantas policlínicas de exames e consultas tinham em Fortaleza? Nenhuma. Tem 4. O JF2, Hospital da Criança. Mas, enfim, existem marcas... Também tem muita crítica ao Sarto, fechou o hospital para reforma. E fica todo mundo reclamando, o pessoal do Conjunto Ceará reclama. O negócio da saúde está difícil. Esse negócio está... Mas fechou emergencial, fechou não sei o quê. Para finalizar essa pergunta, quando essas marcas são marcas novas. Pois essas marcas são marcas novas. Né? Mas se você perguntar hoje, olhando, já há o reconhecimento claro do passe livre, da educação do Sarto, das políticas de educação do Sarto, há um reconhecimento hoje claro da população e de avanços na área da saúde. A marca, às vezes você trabalha em 10 coisas, quem produz a marca não é você, nem a comunicação, é o debate da política, é a crítica, como você disse, e o elogio, o reconhecimento do povo. Aí, diante de tudo isso, é claro que estar na prefeitura é uma força imensa. O prefeito Sarto, muita gente aposta que vai estar no segundo turno. Então, é o cenário hoje que é visto como mais provável, apesar da gente ainda não ter começado a disputa. Né? E apesar de ser uma disputa muito dividida, né? A gente está vendo, são muitos candidatos e que até os apoios estão divididos. Como é que é a tua leitura diante do que temos hoje? Então, hoje o PT já definiu o candidato, o Evandro deve ser o candidato pelo PT, do lado da direita está meio confuso ainda, dividido, né? A gente não sabe. Essa divisão talvez lasque tudinho, né? Ou não, né? Não sei. É muito complicado. É uma lei assim. E, ao mesmo tempo, assim, como é que fica até uma previsão, uma projeção para o segundo turno? Sarto e o PDT daqui se moveu para a direita. Você enxerga como mais viável fazer uma aliança mais à direita no segundo turno ou voltar a ter conversas aí com o PT, enfim, com a esquerda? Camila, primeiro, assim, Fortaleza prega muita peça, né? Graças a Deus. Nós somos uma cidade assim em que, por mais poder que se concentre, ninguém controla. É uma cidade que elegeu a primeira mulher prefeita do Brasil, é uma cidade que sempre, muitas vezes, surpreendeu quando o poder estava todo de um lado e optou para dar alternativa e equilíbrio de poder. Então, é uma cidade que, historicamente, ela se revela muito rebelde a qualquer tipo de controle que queira se fazer. E por isso mesmo é sempre muito difícil você prever o que vai acontecer na cidade de Fortaleza. A gente tem que... E quem é político e quem é jornalista, né, que não quer errar a previsão, né, tem que ter muita delicadeza em falar sobre isso. O que a gente tem hoje é exatamente o que você disse, é um cenário que já é tradicional de Fortaleza, de várias candidaturas em primeiro turno. Tem capitais que a campanha já começa mais ou menos polarizada, né? Mas aqui não, aqui a gente sempre teve 7, 8, 9 candidaturas de primeiro turno, o que normalmente, com raras exceções, na história de Fortaleza, tende a levar essa eleição para o segundo turno. Então, a tempo de hoje, você me perguntar, o que tem de mais ou menos certeza é que essa deva ser uma eleição de 2 turnos, né? Nós temos uma candidatura do PDT, que é a candidatura que está administrando a cidade, que vem de um ciclo. Nós começamos um ciclo em 2013, e me perdoe aqui, mas fizemos um corte importante no conjunto de práticas, né, da dita esquerda. Aqui o PT indicava cabo eleitoral, que indicava diretor de posto de saúde e de escola. A gente tinha a pior escola pública do estado do Ceará inteiro na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, né? A gente tinha uma completa ausência de política de mobilidade e mesmo no momento de crescimento econômico do Brasil e de alinhamento do governo federal e governo estadual, ela conseguiu quebrar a prefeitura. Então, já deu para sentir qual vai ser a aliança do segundo turno. Não vai ser com a esquerda. Eu não estou falando de aliança, não. Eu não estou falando de aliança, eu estou falando de... Hoje, a divisão crítica com porque relação... a gente sucedeu. Então, dá para fazer uma comparação prática em qualquer dimensão. Se você olhar tempo integral, atendimento de saúde, cobertura do PSF, investimento público, saúde financeira do município, é só comparar um ciclo com outro ciclo. Então, é uma profunda diferença. Isso repercutiu, por exemplo, no PIB de Fortaleza. Claro, foi só a gestão, óbvio que não, é um ciclo de desenvolvimento criado por empresários, trabalhadores. A Luiziane já esteve aqui, ela defendeu bastante a gestão dela. Também teve, inclusive na educação, enfim, tem visões diferentes sobre alguns aspectos. Mas visão é uma coisa, indicador é outro, Camila. Indicador é outro. Não, visão é uma coisa, indicador é outro. Fortaleza tinha
a pior educação pública do estado do Ceará. A gente não tinha uma escola em tempo integral. A gente tinha creche. Quem tocava a creche não eram professores, eram terceirizados indicados por políticos. Então, essa é uma realidade que não é subjetiva. Ela tem indicador para comparar, né? Então, é esse o modelo que a gente está apresentando. Você vai ter 3 candidaturas da direita, possivelmente, uma com candidato com grande recall, porque já foi candidato 3 vezes em majoritárias, que é o Capitão Wagner, foi candidato 2 vezes à prefeitura, ao governo do estado, ganhou aqui no governo em Fortaleza e tem um recall importante. Você tem uma candidatura mais identificada com o bolsonarismo, mesmo, raiz, né? Que tem um pedaço pequeno, é bom que se diga, de Fortaleza, não é um pedaço majoritário da cidade, é minoritário. Mas pode desidratar um pouco o Capitão Wagner, né? São esses cenários que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E uma terceira, que é o Eduardo Girão, que tem uma identidade com esse nicho aí, mas que talvez terá dificuldade de se inserir em virtude da identidade do André. E tem agora uma candidatura do PT. E me perdoem, aqui vai uma dose de crítica, né? Eu vivenciei, a gente conversou sobre isso lá atrás, há 2 anos atrás, uma disputa interna no PDT. Qual foi a narrativa construída pelo PT contra mim? Que era uma misoginia, não dar o direito natural à candidatura da Isolda. A gente começou um processo em outubro, não havia nenhuma candidatura natural. Participamos de várias conversas e prévias, reiteradamente no coletivo interno não havia candidatura natural, porque se houvesse, não seria pré-candidato, né? Não haveria essa disputa. Depois fomos para o enfrentamento dentro do diretório. Diga-se de passagem, com 90 membros, com o governo e o poder atuando contra. O próprio Camilo, governador do PT, atuando, pedindo voto dentro do PDT. E nós ganhamos o diretório numa guerra, claro, que deixou aí feridos, né, e consequências até e tal. Hoje. Mas democrática, tá certo? Democrática. E tivemos que nos explicar muito tempo sobre a acusação do PT sobre misoginia. Vamos lá. Agora surge um candidato do PT importado, que não tem nenhuma identidade com as bases do PT, num processo que foi um grande teatro. O PT não tem mais tese, tem cacique. Cada um dos caciques tem um tanto de votos, isso se confirmou na eleição. Deixaram isolada, querendo, gostando ou não, uma liderança política de história, de base eleitoral, com quase 3 vezes a indicação de votos do Evandro. Começam a defender a Luiziane. Não, eu estou defendendo. Aí já ia falar, agora ela estaria concordando. Não, eu acabei de criticá-la como gestora. Eu acabei de criticá-la como gestora. Eu estou falando sobre as incoerências da política. E o tempo trata de decantar isso muito rápido, porque as narrativas não se sustentam para os fatos. A Luiziane foi engolida no processo e não foi uma coisa de gênero. Mas você acha que ela era a candidata natural? Vamos embora aqui. Por que não? Qual a identidade do Evandro com as bases do PT? Há quanto tempo o Evandro está afiliado? Você mesmo disse, quando pegou a prefeitura, viu todas as deficiências, todas as falhas da Luiziane. Ou seja, na área de educação, de saúde, etc. Então, você acha que foi só misoginia, só foi a questão de cacique, ou o PT viu que a Luiziane era uma pessoa pesada, era uma pessoa difícil para concorrer? Do jeito que você vê as falhas dela, o povo do PT também vê, cara. O pessoal vê. Pode ser. Tá entendendo? O pessoal vê, sabe? Inclusive, eles dizem assim, internamente, né? Eu não vou dizer as pessoas. Menina, aquelas incertas que a Luiziane dava, as incertas. E a gente criticou aqui sobre o mandato dela também. Inclusive, a gente recebeu da assessoria. As incertas desapareciam. A bichinha. Aí... A assessoria dela mandou... Achei que era uma visita. Não, as incertas de sair, sabe? Aí a gente falou do mandato dela também, que não é essas coisas todas, recebemos da assessoria dizendo que é. Né? Ela fez não sei o que lá. Pois bem, aí do mesmo jeito que você mostrou a deficiência da Luiziane, o povo do PT podia também ver. Não, embora botar a Luiziane, não é porque era mulher, não é porque vai ser pesado. E eu me lembro que quando ela lançou É Humano candidato para sucedê-la, né? 2012. Em 2012, o É Humano ainda encostou em ti, não foi? Quase ganha. Quase ganha. Na verdade, chegamos na última semana empatados 50-50, exatamente. Ele liderou o segundo turno, que ela disse que foi golpe nela, ela sempre disse. Aí, mas perdeu, porque quando ela aparecia,
Isso é da lá de dentro, quando ela aparecia, recomendando o nome do Elmano. Mas vamos lá. Eu entendo. Isso pode ter sido um argumento. Você acha que foi isso mesmo? Ou você acha que, na verdade, é quem é que a gente pode mandar? Deixa eu tentar refrasear isso. O que é que está acontecendo no Ceará? Tu quer dizer, quem manda? Vamos lá. O que é que está acontecendo no Ceará de hoje? Quem foi eleito governador? E assim, não é porque eu perdi a eleição, não, certo? Aliás, saber perder e saber ficar no lugar do derrotado é bom para a democracia. É bom a gente agora estar cobrando. Se não tiver isso, não tiver essa opinião diferente, alternativa, o que seria de nós? Que regime é esse, né? Então eu estou agora cumprindo o papel que a democracia me impôs, de derrotado, com humildade, respeitando o governador, cobrar dele e cobrar do governo. Mas vamos lá. O Elmano não tinha voto, talvez, para ser deputado estadual eleito. Foi eleito por que razão? Porque os cabos eleitorais populares, Lula e Camilo, pediram voto de confiança para o Elmano. Estamos aí com um governador incapaz de liderar o Estado. O Estado, a areia caindo pelas mãos, não tem uma dimensão do Ceará que não tenha piorado nesses 2 anos. Eu quero que diga melhorou. 2 anos para cá teve um avanço. O Ceará, literalmente, numa espiral de decadência em todas as dimensões. Por quê? Porque foi da vontade do Camilo e do Lula, né? Mais do Camilo que do Lula, indicar alguém, porque é gente boa, porque iria aceitar aí esse governo de coalizão interna do PT, um pedaço é do Camilo, um pedaço é do Guimarães, um pedaço bem pequenininho da Luiziane, um pedaço é dos aliados e tal, e que não vai reclamar de nada, botar a pera debaixo do tapete. E ainda vai criar cargo novo quando começar para gastar mais um pouquinho. O Estado está quebrado. Essa não é a lógica um pouco de quem está no poder da hegemonia política? Não. Porque você se tornou uma grande liderança, mas a partir do quê? Do Cid Gomes, que foi a pessoa que te botou e que te carregou naquela eleição de 2012. Então aquilo foi importante naquele momento. Depois você se consolidou uma liderança própria e tem seu nome. Hoje, eu acho que isso, é claro, fez a eleição do Sarto. No caso, é assim que funciona normalmente, né? Normalmente você enxerga talentos, mas esse me perdoe, não estou me colocando como talento, não. Sim. Mas eu, como governante, quando eu olho as pessoas, eu não olho aquele que eu vou mandar mais. Você acha que essa é a visão? É lógico que é. O Elmano seria o pau mandado do caminho. Mas você tem alguma dúvida do que está acontecendo no ano e meio no Ceará? Não, vamos olhar nosso olhar o que está acontecendo. Roberto Cláudio diz que Elmano é um pau mandado. Não estou dizendo que é pau mandado, porque quem disse. Aí me perguntou. Eu estou dizendo que ele é um governador sem liderança, sem estilo próprio, sem autonomia, sem independência, sem brilho para governar. Conveniente para os aliados do PT, conveniente para os aliados dos outros partidos. Mas isso não é ruim, isso é péssimo. Assim, porque isso é péssimo. Ele pode perder a próxima eleição. Isso é péssimo. Então, assim, é meio incongruente. Talvez... Sim, mas nem todo mundo pensa estrategicamente como estadista no longo prazo. O que eu quero dizer é que essa fórmula que elegeu o Elmano, e acho que ele pessoalmente é um cara de valores. E ser governador não é... Isso é um pedaço da tarefa. Mas você precisa liderar, precisa tomar decisão, precisa desagradar aliado, precisa dizer, peraí, vai até aqui, daqui eu não vou mais. Porque o que está em jogo não é um partido, não é um projeto de poder, são 9 milhões de cearenses que dependem de saúde, segurança, do Estado organizado. E, infelizmente, a opção por uma fragilidade dependente, que é isso que nós temos hoje, é um governador que tem demonstrado lealdade ao Camilo, mas mediocridade para governar. Isso vai, e não é só ao Camilo, ao PT e tal, mas isso vai dando ao Ceará, está pagando um preço, um custo. Qual é a fórmula do Evandro? É a candidatura natural do PT, a do Evandro, que nem do PT era. Se o Evandro fizer aqui um teste com o Evandro sobre as causas de saúde, compromisso de saúde pública, discutir Fortaleza, o planejamento da cidade, qual é a ideia, qual é o valor, o que é que... Não sai nada, não sai nada. É mais alguém que tem hoje um poder político eventual que eu já tive. O poder daquela cadeira é da cadeira, não é do brilho de ninguém. Sim, da presidência da Assembleia, né? Assembleia. Você é prefeito, agora ele quer ser prefeito. O Sarto prefeito, parece que ali é bom. Deu doido, né? Que fui eu e o Sarto, né? Mas eu quero dizer que essas coisas a gente precisa elevar um pouco o sarrafo. Sabe, elevar o sarrafo dessas escolhas. Você, quando o Sarto foi escolhido lá dentro de uma dinâmica de 5 pré-candidatos, né? Eu estava ali atrás de uma conveniência de quem eu ia exercer mais influência.
Estava lá o Samuel, meu secretário, que é um brilho, um talento, um cara, talvez o cara mais ligado a mim do grupo. Estava lá o Ferrúcio, meu querido amigo. O processo, eu saí do processo. A gente foi participar de quant, qual, examinar, observar, todos muito bons, qualquer um poderia ser candidato, e eu poderia escolher um que eu pudesse ter mais intimidade, né? E acabou saindo aquele que a gente imaginou. Porque era do Cid, era do Ciro. Não, foi isso não. A gente fez quant, fez quali, examinou, Roberto, testamos. Tu levou o sarto nas costas, macho. Nada, que nada. Não foram. E o pobre ainda teve aquelas Covid, você lembra? Foi o Camilo, foi o pobre passaram 15 dias desaparecido e esse menino truando. Mas sabe o que foi? O sarto teve Covid no primeiro... Foi 2 Covid, parece. Não, hoje ele está sequelado. Assim, pálido. Mas deixa eu voltar esse assunto da candidatura do PT. O governo que tu escolhamba, todos os indicadores de aplicação de verba em educação e saúde foram cumpridos. E a dívida pública se reduziu em mais de 700 milhões. Chegando ao percentual de 29,73%, bem abaixo dos 200% de limite permitidos pela legislação nacional. E no quesito investimento, foram empenhados um pouco mais de 2,7 bilhões para as políticas públicas do Estado em 2023. Deixa eu lhe dar um dado bem fresquinho. A educação e a saúde, se ele não cumprir, ele vai ser inelegível e vai ter uma condenação. Ele é obrigado a cumprir. Isso não é nenhum favor, porque senão o Tribunal de Contas não aprova as contas dele. Porque hoje tem um relatório, eu estou acompanhando isso desde o começo, na verdade isso não é humano, é bom que se diga. O Estado vem deteriorando de alguns anos para cá, mas agravou. Começou o governo, Ebeli, Camila e Inês. Como é que você começa um governo quando está bem das contas? Acochando a torneira. É o tempo de você planejar o seu plano de... Esse, quando você entra, calma, quando eu entrei na prefeitura, antes de dar uma coletiva, que está tudo quebrado e tal, que eu nunca dei essa coletiva, que eu achava feio, o cara entra, mal conhece a primeira 30 dias, quebrou, deixou isso. Nunca fui uma coletiva dessa contra a Luiziane. Mas o que é que... Realmente estava muito ruim a situação. Mas não era o caso, estava culpando para justificar, né, os meus apertos. Mas o primeiro ano é um ano de você olhar para dentro, organizar a casa, ver de onde é que você pode economizar dinheiro, o que é desperdício, o que é prioridade que o povo reclamou na campanha, que precisa ter dinheiro novo. Isso não se faz começando o governo, criando 17 secretarias, aumentando em 123% o cargo terceirizado. O primeiro ano. Começou fazendo política no primeiro ano e com a casa já desarrumada. Inês, o dado de semana passada, relatório da Fijan, com dados do Tesouro Nacional. A terceira maior terceiro déficit nominal do país é o Ceará. Aqui. O Rio é primeiro, Minas Gerais 4,2 bi, o Ceará 3,9. Se você botar isso pela receita, que é o relativo, o Ceará vai para primeiro. Então, assim, isso é dado público do Tesouro, dado do governo do Estado para o Tesouro Nacional. Aí o secretário dá uma entrevista inacreditável, que não é 3,9 não, porque tem um financiamento que vai entrar para dívida, de 2 ponto alguma coisa. 3,9 bilhões. Ele está dizendo o quê? Que é verdade e que o Estado está pegando um financiamento para amortizar, para poder reduzir o fluxo dessa dívida. É uma assinatura de que é 3,9 mesmo a dívida. Né? Enfim, esse é o Estado contra número, contra indicador. É difícil a gente, né, lidar. Outro dia, quando alguém quer me cobrar, sabe, Camila? Alguém fala assim, rapaz, você não via isso antes, não? Você está vendo só agora? Exato. É uma pergunta, né? E uma pergunta muito boa. Porque, é uma pergunta óbvia. Porque eu me faço. Né? Por que eu não vi isso antes? Tá certo? Eu entendo por quê. Eu fazia parte de um projeto de governo, eu sou um cara apaixonado pelo que faço. Sou um cara intenso. Claro que eu via que havia uma autocrítica. Você acha que eu não virei candidato por quê? Porque era o candidato da continuidade para ser mandado? Ou alguém que tinha autocrítica e crítica e propôs um ciclo novo? Não é um ciclo de ruptura. Pô, dizer que eu não fiz parte e reconheço os avanços da educação do Ceará, que estão se perdendo porque o PT dominou a educação do Ceará. O Cid e o próprio Camilo blindaram o Tasso, né? Essa turma inteira blindou a educação da politicagem. Agora, o PT assumiu a educação do Ceará. Isso é público, conversa com os deputados. Né? Na hora que a política se miscui com a educação, o prejuízo com a aprendizagem vai vir amanhã. Isso foi blindado até ontem. Né? E eu me orgulho de ter
ter feito parte de muitas dessas conquistas, mas é inegável que o Ceará entrou no ciclo de comodismo, né? Obra parada, investimento público em queda. Eu critiquei na minha campanha as políticas de combate e enfrentamento à pobreza, como erro do uso do FECOP. Fiz isso porque queria não negar o passado, mas construir um novo presente. Não fui candidato por causa disso. Né? Não, mas pronto, eu fui escutar a sua entrevista dada para a gente há 2 anos para lembrar, né, o que tinha sido dito na época, e naquele momento realmente estava naquela indefinição se ia manter a aliança do PDT com o PT e tudo mais, mas você defendia, falava que tinha que... Sim, assim, o ideal, porque era um aliança, projeto, defendia aquele projeto político. Sim. E a gente, assim, viu tudo o que aconteceu. A sua candidatura foi lançada, o PT lançou o candidato Elmano, ele ganhou no primeiro turno, teve surpreendentemente, né? Foi assim, até ele se surpreendeu. Eu, na última semana, nos últimos 3 dias, comecei a perceber que estava ruim, eu estava em queda, mas jamais imaginei que ia ser no primeiro turno. Tu pensou que era Elmano e Capitão? E Capitão, nos últimos 3, 4 dias, comecei a perceber uma certa... Mas lutei até o final com esperança, claro, né? Assim, e a gente lembra que havia uma pressão da ala do Camilo para que Isolda fosse candidata pelo PDT, e no PDT houve essa decisão pelo seu nome, não Isolda, e pronto. Aí teve o rompimento, né? E foi tudo que aconteceu a partir disso. Foi feita alguma avaliação depois da eleição sobre, assim, de repente, mesmo com essa ideia de que vocês... o Camilo queria mandar na Isolda, por isso que ele queria a Isolda, tá? Essa é a leitura que vocês têm. Mas talvez fosse melhor ter mantido a aliança, ter continuado para manter o grupo unido, para depois, enfim, ela ia sair agora depois de 4 anos, já era reeleição. Não foi feita uma avaliação sobre isso? Camila, em prol, vamos lá, eu entendo, você está pensando como política. Botando no lugar do político. E como projeto tá político. Tá certíssimo. Se a gente for olhar só por esse vetor do projeto de poder, talvez fosse melhor. Se a gente não estivesse se importando com o povo, com a agenda da saúde financeira do Estado, mas daria com os investimentos públicos. Estando no governo, influencia-se, né? Claro. Inclusive porque a Isolda não era alguém totalmente de fora, ela era alguém do projeto. O antigo PDT, né, um pedaço desse antigo PDT, está aí. Está influenciando o quê? O Cid é da base do governo. Boa parte dos deputados que foram para o PSB, ou estão indo do PSB, estavam lá, então estão influenciando em quê? Então, a rigor, se você parar para pensar só no poder, no projeto político de poder, você tem razão. Mas, repito, a minha candidatura não prosperou porque eu representava o quê? Um reconhecimento a esse passado, em muitas dimensões. Não era rasgar, muito pelo contrário, era reconhecer, mas era dar um choque, né, de gente nova. Vamos lá, o Quintino continuar na SOP é razoável. Todo mundo fala tudo no Estado, já sem segredo, o muro é baixo, né? E o cara continuar lá, que compromisso com o novo ciclo é esse? Que compromisso com... Eu acho que a gente tem que explicar quem é o Quintino. É o diretor da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará. Né? De quem se fala tudo. Cobras e lagartos, Estado de todo mundo. De direita, de esquerda, aliado e contrário. Que tipo de renovação? Quando você elege um governador novo, né? No caso do Elmano, não é para o cara estar só fazendo o que ele não está conseguindo fazer, manter o dever de casa, não. É o cara mudar as coisas, precisam ser mudadas, melhorar. Olha que curioso essa sua fala. A gente começou a conversa falando sobre isso. Exatamente. Né? De que meramente a continuação... E eu reconheci. Ele continuou, no caso, o Sarto, para voltar para o pensamento. E agregou coisas dele. Eu falei isso do Elmano. Esse governo nem continuar está conseguindo. Tem que continuar e agregar. Nós estamos com uma espiral de decadência. Minha gente, isso é a olhos nus. A olhos nus. E eu estou estudando. Assim, eu estou examinando. É candidato a 2026. Eu sou candidato a 2026. A governador. Só Deus sabe. Não, Catura, não. Eu quero poder... Eu estou sem mandato e estou me sentindo relevante, honestamente. Por quê? Porque eu estou vendo que a minha opinião... Meu filho, a oposição quem faz é você. Porque aqueles deputados do PDT, teus correligionários lá na Assembleia, é um chá de bila.
Faz nada, só quem faz a oposição é você. Não, deixa besteira. Entraram com ação agora contra... tem feito muito, tem lutado. Eu só consigo ter repercussão em algumas coisas em virtude deles. E muitas das coisas que eu tenho feito é a partir do mandato deles. Você criou, foi o canal para falar, toda semana tá lá falando e pesquisa e tudo. Não vamos nisso, não. Você é candidato a governador em 2026. Não, essa coisa não dá para dizer isso, porque isso, inclusive, contamina boa parte da paixão honesta que eu estou vivendo agora. O primeiro momento foi difícil, perder é difícil. E perder do jeito que eu perdi, saindo com decepções de natureza pessoal do processo, isso é da natureza humana, né? A gente, por mais forte que se ache, por mais seguro, resistente que se ache, as decepções, elas doem, magoam, né? E o coração fica ali e tal. Então precisa de um tempo para a gente superar, né? E olhar a vida de novo com leveza, olhar a nova missão com alegria. Graças a Deus você supera, né? Porque tem um correligionário teu que não supera nunca na vida. Eu até recomendo, Ciro, faça terapia, tem tanto psiquiatra bom, psicólogo, podendo fazer uma terapia. Ele não recupera. A dor dele é maior que a minha. A dor dele é maior que a minha. Não quero entrar nesse detalhe aqui, não, mas é maior que a minha. Mas eu, assim, depois de tudo isso, eu passei a entender que tudo tem um significado. Então, ficar me queixando, porque podia ter reciprocidade de relação, ou alguém ter enxergado o estado do Ceará de forma mais generosa como o Ceará e menos umbilical, com menos desejo pessoal envolvido, paciência. Eu não controlo os outros, né? E aí acabou, está resolvido. Agora, eu posso controlar o meu destino. Né? E a partir daí eu decidi fazer uma oposição, que eu já faria, mas agora eu vou estudar, vou me qualificar, vou encontrar canais para falar o que eu penso, não quero cometer o erro que cometeram comigo, de fazer um ataque de natureza pessoal, baseado em fake news, quero mostrar a minha cara, quero dar minha opinião, quero dizer meus números, quero ser contraditado, e tenho feito isso. E assim, no dia que o Elmano fizer um gol, não se preocupem. Eu vou dizer e vou reconhecer, como quando ele lançou o programa de combate à fome no ano passado. Você pegou gol do governador, começar o governo sinalizando para esse compromisso. É uma das principais ações que ele coloca poucas, como, a única, sendo... Né? A única ação... Agora, justiça seja feita, entre aspas. Eu acho que a cobrança ao Elmano ela é pertinentíssima, legítima, mas vamos separar as coisas. A gente está num processo eleitoral em que um grupo que está na Prefeitura de Fortaleza disputa com um grupo que está no governo do Estado. Um está com 1 ano e meio de gestão, o outro está com 3 anos e meio. Certo. Né? Há um desequilíbrio no nível de cobrança. Mas eu vou mudar um pouquinho de assunto, Roberto Cláudio, pegando um pouco dessa sua última fala. Né? Você disse que você quer falar, você quer criticar e vai reconhecer quando for bom. E fala também no Ciro de que a mágoa dele, a dor dele é maior do que a sua. De fato, é um trauma. E aí, a gente tem visto ultimamente uma escalada de, vou dizer, ódio, né? De agressividade, de violência de gênero, inclusive, em discursos do Ciro, que é um aliado seu, é um cara que você elogia em entrevistas e tudo. E um dos alvos desses ataques dele tem sido a Janaína, suplente de senadora, que está ocupando o cargo, né? E ele critica de forma legítima. Quem é Janaína, né? Quem é Janaína? Ninguém conhecia. Mas foi colocado como suplente, assumiu também legitimamente o cargo e tal. E aí, eu lembro que o seu irmão Prisco Bezerra, que também não era um nome conhecido do eleitorado, não tinha uma atuação forte como agente público e tudo mais, pode ser um cara talentoso, enfim, politicamente e tal, mas também não era uma figura conhecida. Me perdoe. E foi colocado lá. Não é precisa de meu irmão, não. O Prisco foi secretário de governo da prefeitura, 4 anos. Assim, me perdoe. O Prisco, senador, segundo o Prisco, vamos lá. Né, o Prisco foi secretário. Me diga o histórico dos suplentes aqui de senador do Estado do Ceará. O Prisco é um empresário da área educacional, nacional. Me perdoe ter que falar um pouquinho. O Prisco é formado na UFC, tem um mestrado, foi quem organizou a minha primeira campanha, foi o secretário de governo por 4 anos, depois foi dirigente do partido, depois coordenou a campanha do Sarto, coordenou a campanha do Ciro para presidente da República, coordenou a campanha do Camilo Santana em Fortaleza. Me perdoe, Evelyn, essa é uma comparação completamente estapafúrdia. Mas você acha que ele já tinha... A Janaína é o
quê? A Janaína era assessora pessoal. Não é porque é mulher, um homem, não. A questão não é de gênero, é de qualificação. O Estado do Ceará Mas a crítica está do Ciro não se restringe a isso. O Estado do Ceará está colocando para a senadora da República por um capricho. Alguém falou da Augusta aqui? O Ciro falou da Augusta alguma vez? Não que eu tenha visto. É mulher. Porque não, deputada estadual... Mas a crítica dele não se restringe deputada estadual, a legitimidade sabe técnica, qual é o problema? não. Sabe por quê? Me perdoe. Assim, tem 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. Não, eu tô chorando não. É porque, assim, é uma lamentação, né? Os pecadilhos identitários do PT são todos permitidos. Todos permitidos. A Luiziane ter sido tratorada agora tem um argumento. O filho do Lula tem agora uma medida protetiva, é um pecadilho que ninguém quer falar. Debaixo do tapete. Assim, todo mundo está detonando. O PT está detonando? Não, eu não sei o PT, mas é bem absurdo. O PT está calado. Um vereador, outro dia lá, teve um problema com ele, com a esposa, teve ali um arrumadinho, uma satisfação para ser dada. Ele é candidato lá de quem agora, o vereador? É candidato lá de quem? Do PT. Então, assim, vamos lá. Nas coisas práticas, o que há é uma indignação do Ciro com um tipo de desleixo e descuido que o Estado do Ceará e permissividades que o Estado do Ceará está vivendo que não são admissíveis. Vou repetir, o Quintino continuar na SOP depois de todas as denúncias públicas e privadas, né? O cara que coordena as obras do Estado do Ceará, né? E, vamos lá, ter a Janaína Farias, com todo respeito, conheço a Janaína pessoalmente e tal, sem nenhum talento, sem nenhuma tarefa, sabe assim, sem nenhum serviço prestado ao povo do Ceará, virar senadora da República num acordo. Então, mas esse tipo de crítica, se fosse restrito à falta de habilidade... Mas o Ciro baixa o nível e vai para a questão pessoal. E traduzindo, ele já chamou a moça de cafetina. Foi. Praticamente você se sente à vontade, confortável com esse tipo de crítica saindo do seu grupo político? Nós somos, cada um tem um estilo. Nós somos pessoas diferentes, né? E assim, a minha admiração profunda ao Ciro vem da autonomia, da liberdade, da coragem de lutar, de não conceder. Você acha que o Ciro estaria tantos anos sem mandato, né, se ele tivesse interesses menores? Se ele quisesse sobreviver, se ele quisesse estar só com o poder para ser dele. Então, assim, é um cara de extraordinários talentos, é uma inspiração. E foi quem abriu o caminho para essa geração, inclusive para o Cid, para o Camilo, para mim, para o Sarto, para dar alguns exemplos de tantas outras pessoas que surgiram a partir de um caminho que ele desbravou, começou a desbravar lá atrás, com coragem. Mas cada um tem seu estilo, cada um tem sua maneira de lidar com a política, com o debate. Mas a pergunta é sobre como você se sente em relação a isso. Você fala mas sabe qual é o problema? Eu falo com o Ciro frequentemente. Mas o grande problema é porque as pessoas retiram do lugar a crítica principal. Não, perdão. Porque isso ofusca a crítica principal. Pronto. Tipo de comentário talvez ofusque, mas a crítica principal e essencial... A Evelyn fez uma pergunta aqui... Aí a gente tem que defender a Janaína porque ela foi chamada... Porque, voltando aqui, comparando duas personalidades com biografias completamente distintas. Mas eu reafirmo a minha comparação. Pois eu lhe devolvo. O que é que a Janaína fez pelo Ceará? Deixa eu lhe perguntar. Vamos lá. Qual foi a tarefa dela para o Ceará? Vamos voltar aqui. Porque assim, eu quero que você me dê uma... Vai ser candidata a prefeita lá em... Vai ser agora, né? O meu questionamento é que, beleza, o Prisco, não estou dizendo que é um incompetente, acho que deve ser uma pessoa brilhante, inclusive. Mas estou falando de caminho, de trilha política, até chegar a um cargo que é o cargo de senador. Por mais que você esteja defendendo o currículo do Prisco, que é seu irmão e papapá, legitimamente... eu reafirmo a minha comparação. Eu não volto atrás, não. Beleza, a gente pode fazer uma comparação aqui. Quem é melhor, tecnicamente, Janaína ou Prisco? Mas eu estou falando de trilha, de caminhos e de atuação, tempo de atuação política e credenciais para chegar àquele cargo ali. Falar em suplente. O Prisco foi escolhido também pelas forças que J. Macedo, Deus o tenha. Pelas forças que estavam ainda ali. morreu assim, o senador Macedo. Basta ser rico muitas vezes para ser suplente. Mas vamos lá, só para retornar aqui. Eu não posso transformar isso num assunto de familiar aqui. Não, de eu estar defendendo aqui familiar. Vamos lá.
o legado, quantos empregos, né, são gerados pelas empresas do Prisco no estado do Ceará, né? Quantos professores e cidadãos são formados nas universidades do Prisco? Estou nem falando do papel público, não. Depois disso, foi o responsável por um projeto, me perdoe, vencedor, que reorganizou Fortaleza, de que eu até liderei. Foi o secretário de governo da cidade, né? Me dê uma atribuição da Janaína, como dirigente partidária, como coordenadora de campanha. Eu só acho, podia ser o Prisco, podia ser qualquer outra pessoa. Essa é uma comparação que a gente só pode fazê-la se você colocar no papel. Me diga o que um fez. Eu estou dizendo o que é que o Prisco já realizou, o dirigente partidário, o que é que a Janaína fez pelo Ceará. Pronto. Mas ela era um integrante do governo, tal qual o Prisco era da prefeitura. O governo do Camilo também. Ela era uma gente... Você vai comparar o Mauro Filho, você vai comparar o papel do Mauro Filho, secretário da Fazenda, com o papel de um assessor especial de um governador? Se a contribuição é exatamente igual, um secretário particular do governador tem o mesmo papel que o Mauro Filho, secretário, teve para o Estado do Ceará? Me perdoe, isso é assim, eu acho que há, às vezes, uma forçação de barra muito grande para poder o tema lateral virar o tema principal. Ninguém colocou, não é porque é mulher, é porque não tem a biografia. Repito, a Augusta Brito, deputada estadual, atual secretária de governo, ex-prefeita, por sinal, gente boa, não está do meu lado, mas eu tenho respeito por ela, gosto dela, e vai fazer um belo papel onde está. Não me interessa entrar na questão de gênero. Né? E por que o Cid não citou a Augusta? Por que o Cid não citou a Augusta? Deixa eu só falar uma coisa porque que eu acho que... biografia, tem uma trajetória, tem uma história. Tem uma questão que eu acho que é de fundo, que passa por tudo isso. Passa desde a questão da misoginia contra a Isolda, a questão da Janaína, que é o discurso. O discurso como ele se apresenta, como ele se estabelece. E não é só na fala, é também, às vezes, nas fotos. É um grupo de homens brancos que muitas vezes está naquela imagem e que é criticável. Não só do PDT, mas principalmente do PDT, impressionante. Assim, é meio pesado isso às vezes. Mas eu acho que, fora isso, essa questão do discurso ser muito masculinizado, muito homens brancos, e aí já leva sempre assim, quando critica uma mulher, vai levar sempre pelo lado da misoginia, do machismo, por causa dessa interpretação. Tem o outro lado também do peso das palavras. Então, quando o Ciro usa o termo que ele usou contra a Janaína, ou o termo que ele usa, geralmente, contra certas pessoas, ele ofusca todo o resto da crítica, de fato. E, infelizmente, na sua campanha de 22, aconteceu contigo. E a gente ficou até espantado em alguns momentos. Quando você, por exemplo, na sua campanha, a campanha eleitoral associou o Eumano ao MST como algo negativo, criminalizando o MST. Então, assim, queria saber se também há uma reflexão sobre essa questão discursiva, do peso das palavras, porque a sua trajetória sempre foi de uma pessoa leve, de propositivo, de ter um discurso muito objetivo e sempre muito bem articulado. E, de repente, naquela campanha, como não estava indo bem, caiu num discurso que a gente associa ao Ciro, porque o Ciro é que tem esse estilo. O Ciro não estava nem aqui. Não, mas ele é que tem esse estilo mais beligerante. Mas vamos lá, eu entrei numa campanha de difícil posicionamento. Sim. Eu não era exatamente oposição, né, e nem era uma situação, né, assim, automática. Esse é o preço. Esse é o preço. É o humano e o seu governo medíocre. Esse é o preço de um alinhamento automático, né? E a crítica que eu fiz não foi para criminalizar o MST, né? Só para corrigir. Contamos a biografia do Eumano. E ele não tinha negado, até negou depois, já de governador eleito, se ia defender ou não invasão de terra. Foi essa a minha crítica específica da minha campanha. O Ciro estava nem aqui, o Ciro estava fazendo a campanha dele, não teve aqui nenhuma vez, esteve aqui num ato no final da campanha. Então, a responsabilidade de qualquer coisa da campanha é nossa, da própria campanha, de erros e acertos. Se tivesse só acertado, talvez teria ganho, né? Então, certamente que erramos também. Mas, olha, só para voltar de novo deixa eu usar um termo mais educado assim, né? Para paciência, né, que o pensamento progressista que eu compartilho com vocês, né, tem em relação ao PT. Você falou sobre mulheres, né? Como é que está a escolha do Lula dos seus ministérios? Qual é a foto do ministério do Lula?
Cadê as mulheres do Ministério do Lula? Estão sendo trocadas por homens, o Centrão. Cadê a indicação do judiciário do Lula? Trocando mulheres por homens. Então, há coisas que são simbólicas e há coisas que são práticas. No meu governo, interessa, né, a foto, né? Talvez interesse, eu vou ficar mais ligado à foto, o que interessa é o compromisso efetivo. No meu governo, a secretária de saúde era mulher, a secretária de educação, uma mulher, a secretária de infraestrutura, uma mulher, a secretária de urbanismo e meio ambiente, uma mulher. Se você somasse, 70% do orçamento da cidade do PDT estava na mão de mulheres. E assim continua com o Sarto. Então, o nosso compromisso com o equilíbrio de gênero não é só para foto. Vou me preocupar com foto também agora. Não é só para inglês ver. Né? É para valer, é efetivamente para valer. Hoje, o Sarto tem uma política de microcrédito que é a maior do Brasil, maior do que a do governo do Estado, de microcrédito dirigido para mulheres empreendedoras. A maior política, que é para dar autonomia de renda. Nenhuma política é mais importante para a mulher do que a autonomia financeira. O Sarto tem hoje a maior política de creche e educação infantil em tempo integral do Brasil inteiro. Isso não é para inglês ver. Isso é política efetiva para a mulher. Pois olha, Roberto, estou adorando você. O Sarto deve adorar você defendê-lo, porque ele não consegue passar esse recado. Porque o que chega para todo mundo, por exemplo, agora o caso recente do JF, a história do crime e antes a mudança de superintendente. Diz que o JF tem 1.000 terceirizados. Todo mundo, você criticou o tempo da Luiziane e tal, que tinha o pessoal só ligado ao PT, é quase 1.000, não é 1.000 fechadão, 999. Tudo terceirizado, tudo de indicação a partir do irmão do Sarto, né? E de pessoal de bolsonarista. Assim, a direitona, direto lá, 1.000 terceirizados de JF. Se você não sabe, procure saber. Mas você defende demais, passa praça que te acredita. Pobre do Sarto, não. Mas é verdade. Você falando de JF, Inês, olha, eu estou com o dado fresquinho, 51% dos atendimentos do JF hoje são do interior do estado do Ceará. Isso aí é desde que eu era moço. Pois é, só que a gente aumentou. Só que a gente aumentou com o JF2 e os repasses do governo não aconteceram proporcionalmente. Então, hoje, né, esse comentário realmente eu não conheço e tal, mas o que interessa é que o serviço prestado pelo JF hoje é super bem avaliado. Eu tinha uma pesquisa na época da eleição do Sarto, que era impressionante como quem não usa o SUS fala mal do SUS e quem usa o SUS fala melhor do SUS. A crítica, claro, não dizem que o SUS é perfeito, não. Mas o olhar crítico, por isso que o SUS é tão atacado Eu ouvi de uma pessoa, né, uma vez, os sindicatos médicos à época, dizer que que o SUS era um erro. Que a saúde devia ser liberal, devia ser de mercado, igual a tudo na vida. E eu, honestamente, você está falando isso sério ou isso é uma brincadeira? Porque se você crê mesmo nisso, como profissional de saúde, né, então o SUS, com todos os seus defeitos, é talvez a mais socializante política pública brasileira, com todos os desafios que tem. Né? E outra coisa, para onde é que 85% do nosso povo que usa o SUS iria ser atendido não fosse um sistema público universal de saúde? Com todos os seus defeitos, por exemplo, e o JF hoje é o mais bem avaliado equipamento da prefeitura de todos, pelo menos é o mais bem avaliado de todos. Teve uma tragédia agora, eu tô passada. E principalmente quem usa o hospital. Então, quem usa o hospital avalia muito bem. Também tem a natureza do hospital. Cláudio, a minha família usa o hospital, eles avaliam pessimamente o JF. Tudo assim, bem. Eu sei que é uma fulanização do debate, mas é só para a gente pontuar algumas coisas, né? Ponderar a saúde. Assim, a gente vê experiências terríveis. Experiências, claro, o SUS é um problema crônico, não é culpa só do Sarto, não. Nem vai ser culpa do próximo prefeito, é crônico. Mas, assim, pontuando que a realidade, ela está... Não, mas não tenha dúvida. Tá muito Você difícil. vê o câncer no Ceará hoje. Fiquei... Hoje, o cidadão de Iguatu, do Juazeiro do Norte, tem que vir à Fortaleza, não tem câncer no interior. Eu propus os hospitais do câncer no interior do estado do Ceará. Para minha felicidade, o governo anunciou que faria. Hoje, os irmãos do interior continuam pegando uma fila quilométrica, quilométrica não, né? De dias para ter um diagnóstico e muitas vezes morrem sem tratamento. Eu tive casos de câncer, vários, todos nós tivemos e tal, e sabemos a dor psicológica e física que o câncer causa. Pois no interior do estado do Ceará, cheio de hospital regional,
no interior. Hoje o paciente de câncer precisa vir à Fortaleza, como em muitas outras dimensões da saúde pública. Eu estava indo e voltando para dizer que, com todos os desafios que a saúde tem, é Fortaleza que tem segurado a saúde do Estado. Você sabe quantos hospitais regionais municipais Recife tem? 2. Salvador, 1. BH, 1. Fortaleza, 10. Nós abrimos 2. O JF2... recebe 6 milhões do governo, do Estado só é... Eu não sei de cabeça. Eu não quero... O governo do Estado convém com a CESA, passa 6 milhões por Eu acho que o JF deve estar custando agora em torno de 500, mas deve ser mês, né? Deve ser mês. Isso, porque o JF deve estar custando hoje em torno de 550, 600 milhões o custo dele por ano. Por ano. Imagino eu ajustando aqui da minha época. Né? E é um hospital importantíssimo, com todos os desafios que ele tem, exatamente por ser um hospital do Ceará inteiro. Outro dia tinha um deputado aqui, um eurodeputado, Jericoacoara, o cara foi dar um pulo na água, deslocou o ombro, né? Lá em Jericoacoara, deslocou o ombro, teve uma fratura e enlocamento. Onde é que ele foi? Veio para o JF, não foi para Sobral, não foi para nenhum outro hospital da região metropolitana, teve que vir de lá para o JF para resolver esse problema de trauma dele. Isso só demonstra que é um hospital que, a despeito de ser municipal, atende até gente de fora. Por exemplo, Maranhão, o Piauí, são referência, nós somos referência para eles, para a área de queimados. Né? Já éramos mas antes. Queimado é isso aí, verdade, de engasgo. Reta final aqui, gente. Mas falei demais, né? Quem é que tem alguma pergunta a mais? Pode ser a última. Não, eu queria só, de fato, agradecer que você veio aqui. A gente estava querendo muito já, né? Porque, de fato, tudo mudou, né? Tudo mudou. E acho que seria bacana se você pudesse fazer uma avaliação dos rumos nesse momento da política aqui no Ceará. Assim, você já fez bastante, mas, assim, daqui para frente, você acha que no que a gente tem que prestar atenção? A gente aposta muito na questão da segurança e da saúde. São dois temas que são bem fortes, né? Por mais que você fale da educação, mas a educação do Ceará ainda é tida como o exemplo do país, então talvez chame menos atenção na questão dos problemas, né? Mas, assim, o que você acha? Qual vai ser o rumo dessa campanha, principalmente? Qual vai ser o tema da campanha? Sim, a violência é hoje o grande assunto do Ceará. Né? Em pesquisa, se você olhar, por exemplo, eu convivi 8 anos como prefeito com uma saúde sendo o meu maior desafio. Hoje, o maior desafio do Ceará, de Fortaleza do Ceará, é a violência com larga vantagem do segundo assunto. Não sei se esse será o tema da campanha municipal, porque como violência é um assunto mais do Estado, de qualquer maneira, é um assunto que apavora, assusta, gente sendo afastado de Minha Casa Minha Vida, as histórias são as mais frequentes e absurdas possíveis, né, que tem mexido com a dinâmica das comunidades todas. Então esse assunto, de alguma maneira, eu acho que vai permear. Mas eu acho que, aproveitando a oportunidade que você está nos dando, eu queria fazer um chamado à razão, sabe? A gente não pode ficar movido e refém do ódio. Né? O ódio ao Bolsonaro e o ódio ao Lula tem imobilizado o pensamento da gente. Sabe? A capacidade da gente entender que tem que ser a proteção, a autoestima, o orgulho do Ceará, sabe? Um projeto de desenvolvimento para o Ceará. Poder a gente, de novo, ter orgulho de algumas coisas que a gente construiu ao longo do tempo. Isso tem que ser maior do que qualquer natureza de ódio imobilizante que a política brasileira hoje tem, né, de um ou de outro. Né? O resultado dessa eleição aqui no Ceará e em muitos locais do Brasil são produtos disso, à direita e à esquerda. À direita e à esquerda. A razão está sendo derrotada. A inteligência está sendo abafada. O pensamento crítico, analítico, apaixonado, capaz de mover as pessoas, independente de estarem do lado do campo ou do outro, não tem sido capaz de vencer uma polarização radical de ambos os lados, simplista, porque é muito mais fácil, você não tem que se explicar, você não tem que fazer, é só colocar defeito no outro, e defeitos adjetivos não são substantivos, defeitos adjetivos no outro, e vai ficando mais simples fazer política assim. Porque o povo vai cobrando menos de você. Isso inclui uma autocrítica do seu grupo político? Não. Ou você está fazendo uma crítica ao outro? Muito pelo contrário. Eu acho que a gente foi refém desse tipo de... A gente foi refém de um pensamento simplista e intencional que o PT e o bolsonarismo resolveram implantar no Brasil. De ambos os lados. É um erro bilateral. Eu não me considero representado, por isso eu estou dizendo, não me considero representado por nenhum e por nem outro. Né? Voto útil você faz.
Mas dizer que eu me sinto feliz no Brasil em que as pessoas não conseguem mais debater com inteligência, ou ouvir com empatia um argumento contrário ao seu, ou tentar construir, né, pelo argumento do consenso e do dissenso, né, uma ideia nova, estão completamente imobilizados. O Brasil não vai bem, já não estava bem, não vai bem, e o Ceará vai muito mal, de ladeira abaixo. Eu estou dizendo isso, né, com prazer, né, com felicidade, não. Não é porque eu estou fazendo oposição que eu estou torcendo contra, pelo amor de Deus. Né? Eu não fiz um ataque pessoal e nem quero fazer ao Elmano, e nem não é meu estilo de fazer isso. Não é. Não. E pessoal, moral, não é a minha praia. Mas preciso, no papel que eu estou, alertar que as coisas vão mal. E a política, ela é o veneno, mas ela é o remédio. Quando ela é o veneno e é o remédio. A gente está vivendo hoje de veneno. É ódio, Você e seu grupo são o remédio. Não, eu não tenho essa presunção toda, né? Você disse que polariza do lado, Lula do outro, você não se sente representado, então o seu grupo... Eu não quero ter essa presunção, porque eu não fui derrotado. Então, nós somos minoria. Esse pensamento, infelizmente, é um pensamento de minoria. O que eu quero é poder, independente de mim ou do meu grupo, é chamar a atenção para a gente ampliar os horizontes. Para a política, repito de novo, inspirar as pessoas e mobilizá-las, como ela fez em várias gerações, por causas, né? Por questões por compromissos, por lutas. Né? Hoje, vamos lá, você ouve o discurso de um, metendo o pau no outro, ouve o discurso do outro, só metendo a chibata. Não é crítica. Crítica é uma coisa, é o que eu tentei fazer aqui. Né? São porradas de baixíssimo nível. Está vendo entre o governo e a prefeitura, Roberto Cláudio. É o que a gente está vendo. Você vê o prefeito acusando o Elmano de ser ligado à facção. Ele disse aquilo, ele falou. Ele falou de conivência. Com facção. Mas assim, eu concordo tanto com a tua fala, e aí por isso que eu perguntei se existe uma autocrítica, porque a gente está vendo essa degradação de todos os lados. De todos os lados. O chamado à razão, a ponderação, alguns pactos de não agressão, como até o Ricardo Moura falou no nosso episódio sobre segurança pública. Não está acontecendo. Ele é essencial. Mas o que a gente está vendo é de lado a lado um tiroteio, com a metáfora péssima, é político entre os dois lados. Mas você fala prefeitura e governo? Prefeitura e governo. Eu discordo de você, sabe? Eu acho que Ciro e PT, Ciro e governo. O que é que tem acontecido aí entre prefeitura e governo? Tem tido uma cobrança. Obviamente, eu tenho um lado nessa briga, então vocês sabem, não precisa eu fazer muita curva, não. Né? Mas deixa eu defender aqui. A gente vinha numa relação, né, que, independente de política, havia uma harmonia nas relações administrativas e tal. O primeiro ato do Elmano, quando assumiu o governo, nos primeiros 3 meses, é cortar o subsídio da passagem, que era uma política pública em andamento. Quem paga essa conta não é ninguém, não, é o povo. É o povo que paga a conta de cortar o subsídio da passagem para Fortaleza. Depois, cortou uma política pública em andamento, que era o microcrédito das mulheres, lançada pela prefeitura e pelo governo, e o governo unilateralmente decide sair da política pública e reduz o repasse da saúde para o município. Vem cá, da onde partiu unilateralmente a conta desse tipo de perseguição política, né? De política pequena e tal, a conta disso fica para o povo, né? Fica para o povo. O que o Sarto está fazendo, e eu faria igual, é cobrar, é reclamar. Vem cá, você acha que o prefeito, quando eu fui prefeito, não está andando em todo canto, não está o povo reclamando das facções, não? Tá. Então, mas aí, até aí, chegar e falar de conivência... Mas chegar a falar que o governo é conivente, aí foi o discurso do Bolsonaro, né, Roberto? Vamos lá. Que o negócio está desarrumado, tá. Tudo é uma nota oficial, Camila. Eu falo isso, eu fico com vontade do Elmano entender que a minha crítica, um dia eu fico imaginando, será que esse cara tá achando que eu tô falando para fazer o mal? Ou é para um dia ele perceber, entender que, porra, será que esse cara não tá querendo meu bem, não? Sabe? Claro que eu quero o bem. Em relação a isso, então, que é o bem do povo. Acabar com nota fria. Eu sei qual é a estratégia de comunicação, sabe qual é? Fica distante da segurança, que se agarrar com o problema, você se queima. Só é isso. Fica distante, não se envolve, não aparece mais com problema. Só que isso vai dando margem para acontecer o que aconteceu no Rio, que é esse conformismo, essa passividade, esse convívio vai permitindo, o crime anda muito mais rápido e mais inteligente que as ações do governo. Ou
enfrenta com contundência, com força, retórica e prioridade administrativa, com atitude de líder, ou o Ceará vai se sentir abandonado na violência. A cobrança do Sarto é a cobrança de um prefeito que está vendo a sua cidade a mercê, com problemas, e que o papel dele é limitado. Vem cá, quem votou no Lula 3 vezes mais forte? Essa frase me marcou porque eu perdi, né? Então, 3 vezes mais forte, 3 vezes mais forte e tal. Esperava o quê? Esperava que agora, na violência, fosse o quê? A gente critica muito isso, a gente banga muito esse negócio. Lula viesse aqui, botasse dinheiro para segurança, aumentasse o efetivo da Polícia Federal, fizesse uma ação de segurança com o Elmano aqui, e aí? O povo votou para isso, não é porque só não gosta do PT e não gosta do Bolsonaro. Votou porque o marketing deu a senha que parecia que o Ceará ia ficar rico, ia ter dinheiro, ia ter apoio, e não é o que está acontecendo. Gente, vamos ter que encerrar. Aqui já fomos, assim, já deu o limite. E eu tenho um recado aqui, pelo amor de Deus. Temos cheiros, né? Manda. Cheiro e o recado. É a festa de 4 anos do Coletivo Rebento. Olha aí. 4 anos, vai ser dia 11, sábado agora, às 20 horas, no Paraíba Music. Pra que isso? Paraíba Music. Eita, é igual aquele senador. Lá no Benfica, né? Rua Paulino Nogueira, 69, no Benfica. 4 anos do Coletivo Rebento, que eu sou fã do Coletivo Rebento. Tem a nossa idade. E cheiro, criatura, pro Luiz Viana, pra Camila Holanda. Luiz Viana, eu vou querer saber que foto foi aquela que eu vi, viu? No Instagram tua. Zé Rosa, que conta também tanta coisa. Menina, ele sabe os passados do povo, tudinho, Zé Rosa. E o doutor Luiz Wilson, o apelido dele é Tigre, ele é cardiologista, fã das Cunhã. Olha. E também vou mandar um beijo pro cachorro dele, chama Amigo o cachorro dele. Falar em cachorro aqui, quem gosta de cachorro? Seu boxerista. Cria boxer. Não é negócio de marrionzinho, aquelas pomerândiazinhas, não. É boxer. Ainda sobra Pensa pra o quê? Ainda sobra pra cachorro. Deixa eu dar os meus cheiros também. Tenho 2. Tenho 2 cunhas que me pediram cheiro, ó. Sara Uchoa, urbanista, maravilhosa. Ficou super emocionada quando me encontrou. Falei, oh, meu Deus, mulher, que besteira é essa? Cheiro, celebridade. E a Grécia Barros, que é de Horizonte também, assistente social, ó. Beijo pras duas. Tem cheiro? Ai, mulher, o meu cheiro é pra minha tese, que se acabe logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, chegou, eu tô desorientada. O cheiro, pra ter paciência. Um cheiro pra minha banca querida, amada. Só esse aí. Tem cheiro, Roberto Cláudio? Quer mandar pra alguém? Pra vocês aqui, pra agradecê-las aí pelo convite. Foi como sempre, muito bom. Claro, esse é um dos espaços mais livres de opinião pública do estado do Ceará, tocada por 3 mulheres inteligentes, de bom humor, e eu tenho muito prazer de conversar com vocês sempre e debater em alto nível, concordando, discordando, mas o principal é que vocês fazem muito bem ao Ceará e à democracia. Obrigado, diga pro prefeito Sarto não ter medo da gente, porque o negócio tá difícil com ele. Vocês já convidaram ele? Já 200 vezes. Vou enfatizar o convite. Um político que só fala água. O maior pecado do político. Foi, gente. Para aí. Não, deixa eu dar um tchau. Morango é amor. Morango é amor, Quem vai levar uma banana? Não. Foi, gente. Obrigada demais, ó. Reforçando, quem quiser nos apoiar, tá aqui na tela, bem direitinho aqui o QR Code, você vai direto para nossa campanha de financiamento, ou na descrição do episódio também tem lá todos os caminhos. Gravamos aqui na Pro Produções, que também faz a edição do episódio. A produção é feita por mim, pela Inês e pela Evelyn Rebouças. O apoio nas redes sociais é da Ponto Indie. A trilha sonora é Barroada Gagá da Banda Breculê. E é isso. Beijos, tchau. Tchau. Ai, É na grande, aqui na frente.